Graça e paz, irmãos. Estou bem aqui, tranquilo. Queria logo apresentar a minha esposa, né, a melhor parte lá da minha casa, a Núbia, a pastora Núbia, lá, fique de pé aí. Essa morena bonita que o Senhor me concedeu. Eu orei muito para casar, né? Estou fazendo quinta-feira 27 anos de casado com ela, né? Ela, pelo contrário, estava bem afastada. Aí Deus me abençoou e deu a ela um castigo, que foi casar comigo. E eu tenho dois filhos, né? O Lucas e o Daniel. O Daniel tem 22 anos. 22 anos. E o Daniel está cursando Direito e fazendo estágio. O Daniel não veio na viagem. O Lucas tem 17 anos, está finalizando o ensino médio, veio na viagem, mas chegou na quinta-feira, assim, não queria mais ficar com os pais. E a gente veio de carro. Ele falou: pai, voltar aquela Bahia toda, porque não sei se você já fez uma viagem pela Bahia, mas vir do Rio de Janeiro para cá, quando a gente entra na Bahia, parece que a gente vai entrar no céu, porque não acaba a Bahia. A gente fala: eu acho que eu morri, estou continuando aqui a Bahia. E aí eu peguei, botei no avião e deixei ele em casa, já está lá fazendo bagunça em casa. Temos duas cachorrinhas, a Mel, que é uma Yorkshire, e a Lola, que é uma Bulldog francês. Temos um gato preto, que chegou lá em casa deixado pela mãe. É um filhotinho. Nós criamos e batizamos o gato de Churrasco, porque vai que falta alguma coisa, já temos o churrasco garantido. Temos dois jabutis, devagar e quase parando, porque alguém lá tem que ter a minha velocidade. Você vai entender quando eu estiver pregando. Tem que ser mais devagar. Mas eu confesso que eu estou muito satisfeito de estar aqui com os irmãos, agradecer ao reverendo Eudes pelo privilégio e ceder o púlpito de uma igreja hoje, principalmente hoje em dia, não é fácil, não é? E nós temos aí andado por essa João Pessoa e por esse Nordeste. Já fui só nesta viagem que eu estou entre férias e pregando. Essa já é a 8ª vez desde sábado passado que eu prego. Então, já fui a Natal 2 vezes e está sendo uma bênção. E confesso aos irmãos, eu estou encantadíssimo com João Pessoa, a cidade de vocês. Essa aqui é uma cidade muito boa, muito bacana. Eu estou até falando com a Núbia, quem sabe quando a gente se aposentar, a gente não pode vir morar nessa região aqui, não é verdade? Maravilha, perto da Europa, né? Mais perto dos Estados Unidos, mais perto, tudo mais perto de tudo. Graças a Deus, é ótimo. E queria parabenizar a igreja por estar aqui louvando a Deus também, e sinceramente vou levar para o maestro do nosso coral a alegria da regente do conjunto da Benéfica. Vou falar: o maestro, tem que ser daquele jeito. Tem que ser daquele jeito, com aquela alegria lá. E como vocês abençoaram a minha vida, né? Tudo que está acontecendo aqui está abençoando muito a minha vida, e eu queria agradecer a vocês a generosidade. Bem, nesta jornada que eu estou também, eu estou apresentando o meu livro, primeiro, não sei se será o único, mas o primeiro livro que eu escrevo, que chama-se Sorrir, Chorar e Pensar. É uma coletânea de crônicas, reflexões e pensamentos que eu resolvi colocar como exposição da minha vida. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, lá no Pentateuco, há uma expressão que diz que o sacerdote, para ser consagrado ao Senhor, quando ele era consagrado, ele era levado publicamente à frente da tenda da congregação, e lá ele era lavado, dava um banho nesse sacerdote para depois vesti-lo, ungí-lo e vesti-lo. Bem, para lavar alguém, você tem que desnudar esse alguém. Esse livro é uma espécie de desnudação da minha alma. Aqui eu conto experiências da minha trajetória de vida,
Coisas que me fizeram sorrir, coisas que me fizeram chorar e coisas que têm me feito pensar sobre o tempo que a gente vive como igreja e tudo mais. Esse livro, ele é recomendado por algumas pessoas, eu não sei se vocês conhecem, mas na quarta capa tem uns nomes de algumas pessoas que recomendam a leitura do livro. Tem uma história aqui, só para ilustrar, tem uma história aqui, que essa faz parte da coletânea de Fazer Chorar. Eu não conheci o meu avô paterno, o seu Sebastião, não conheci. Seu Sebastião sofria de uma enfermidade que nos anos 40 e 50, no interior de Goiás, de onde é a origem do meu pai, não se tinha, se hoje, até hoje é difícil, não se tinha um diagnóstico muito preciso. Ele sofria de depressão. E até hoje, a depressão, ela é uma enfermidade que sofre ainda algum tipo de preconceito no meio religioso. Há muita gente que acha que é bobagem. Bem, não diagnosticado e não tratado, no auge de uma crise de depressão, meu avô tirou a própria vida. E eu não o conheci. Há 3, 4 anos atrás eu vou quase todos os anos eu vou a Goiás, ver meus parentes, meus tios, primos, e eu estava numa das fazendas e a minha tia, irmã do meu pai, falou assim, aquela mangueira, apontou com uma mangueira bem longe, foi plantada por seu avô, há mais de 50 anos atrás. E eu então fiquei meio assim, querendo ficar perto daquela mangueira, né? Eu nunca fiquei perto do meu avô, fui ficar perto da mangueira. E meu tio pegou o carro, a gente foi até aquela mangueira. Lá, chegando eu e meu filho mais novo, eu fui para debaixo do pé de manga e peguei a manga. Eu não sei aqui quantos já fizeram isso, eu já ganhei até manga para hoje, o pastor já deixou ali manga para eu chupar. Mas eu peguei a manga, assim, não sei quantos já fizeram isso, pegar, chupar a manga direto do pé, assim, pegar e chupar. A gente faz aquele ato da consciência, né? A gente passa a mão assim, para fingir que está limpo, né? Para dar aquela melhorada na consciência. Então eu peguei e fiz a mesma coisa e comecei a chupar aquela manga. Eu estava mais barrigudo que estou hoje. E aquela suma, quando eu mordia, começou a descer pela minha barriga e escorrer. Enquanto eu comia aquela manga, é como se eu tivesse sendo curado de uma saudade, de uma tristeza, de uma dor que eu sentia e até nem sabia pela ausência do meu avô. O conheci só por fotos amareladas e me ocorreu o pensamento que um amigo, inclusive, depois escreveu: um homem doente planta uma árvore que dará frutos 50 anos depois, e esses frutos vão curar o seu neto de uma saudade que nem sabia que tinha. Então, essas coisas são narradas, são coisas, histórias da minha vida e tantas coisas que estão aí registradas no livro. Dizendo isso, eu quero dizer também que você está aqui nessa manhã plantando algumas sementes. E você talvez nem esteja imaginando isso. Quando você pegou o seu recurso, o seu dinheiro, colocou na salva, quando você está cantando, quando você está adorando a Deus, você está plantando uma semente. Quem sabe daqui a 50 anos, seus netos não serão curados pelo fruto da semente que você está plantando hoje. Não é verdade? Então, permaneça como um semeador, mesmo que as dores, mesmo que as lutas sejam muito intensas, permaneça como um semeador. Bem, esse livro, eu não sei se aqui eu encontrei em Natal, na livraria Saraiva. Eu não sei se João Pessoa tem a livraria Saraiva, tem? Então ele está disponibilizado na Saraiva por R$29, quase R$30. O que eu vou fazer? Como eu não quero ir embora levando livros, porque até o peso também do carro, eu falei com o pastor que eu vou fazer um negócio com vocês aqui hoje. Eu não fiz isso com igreja nenhuma, eu vou fazer aqui com vocês. Esse livro eu estava vendendo por 25. Hoje eu vou oferecê-lo a 20 individualmente, mas se quiserem, quem quiser comprar 2,
pode comprar por 15 cada um. Aí, não fala isso para ninguém, pelo amor de Deus. Se duas pessoas aqui falam assim, vamos comprar, aí vocês chegam lá e compram os dois por 15. Fica, ao invés de você pagar 20, você paga só 15. Entendeu a lógica? Eu estou dando um balão em mim mesmo, oferecendo a você uma oportunidade. A única coisa que você vai precisar fazer é conversar com a pessoa que está aí perto de você. Você quer comprar? Eu quero. Então, vai os dois e compra 15. Depois vocês podem comprar. Mas quem quiser comprar 20 também pode. Aí eu negocio o preço melhor ainda para você. Mas eu não vim aqui para isso não, tá? Isso faz parte apenas de uma possibilidade. Eu queria refletir com os irmãos nessa manhã, rapidamente. Eu não vou passar do horário de jeito nenhum, porque a minha origem metodista me impede que você abrisse a sua Bíblia no livro de um profeta com nome muito bonito, Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Geralmente, esse profeta é lembrado pela grande canção que faz nos últimos versos do seu livro, quando ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Geralmente nós lembramos de Abacuque por esse texto, que é de fato lindíssimo. Mas esse texto é a culminação de um tempo de questionamentos do profeta em relação a Deus, as circunstâncias que ele está passando. Antes de falar de Abacuque, deixa eu falar que eu fiquei muito feliz, pastor, quando eu sentei ali e tive uma visão. Eu vi a camisa do Botafogo naquele irmão ali. Como é que é o seu nome, irmão? Hein? Fabiano. Eu fiquei maravilhado. Foi como tivesse eu encontrado aqui minha família, aqui nessa João Pessoa, um botafoguense, graças a Deus. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Você é um homem que já tem lugar para ficar no Rio de Janeiro, só ficar lá em casa. Essa camisa ali. Mas a gente geralmente pensa em Abacuque a partir desse momento final da história. Mas Abacuque começa falando sobre questões muito sérias da sua vida e sobre questionamentos que muitas vezes nós mesmos temos. Quantos aqui já não se questionaram: Senhor, se eu sou crente, por que isso está acontecendo comigo? Quem aqui nunca já chegou a pensar assim: Senhor, se o Senhor é um Deus fiel, como foi tocado aqui, por que essas coisas estão acontecendo comigo, se eu tenho sido um crente tão fiel? Um pouco da crise de Asaf, registrada no Salmo 73, é um pouco da realidade que o profeta Abacuque está vivendo. E eu não pretendo aqui responder às indagações do profeta, às questões do dilema do mal, da existência e dos porquês do mal, não é isso. Mas apenas apontar aquilo que eu entendo, segundo a Escritura, ser a posição que nós devemos ter como crentes em Jesus diante das adversidades. Porque hoje em dia, e o pastor sabe disso, o reverendo de vocês é um reverendo que pesquisa, e pelo que eu só analisei ali, só pela base que eu analisei no que eu recebi aqui no boletim, eu tenho certeza que é um homem que ama a palavra. E hoje em dia nós estamos vivendo um tempo de uma proclamação evangélica triunfalista demais, né? Excessivamente positivista.
parece que se um crente passa problemas, ele está em desajuste com o Senhor. Parece que há um descompasso entre aquilo que nós estamos vivendo quando a tragédia nos abate. A gente hoje elegeu uma coisa muito curiosa. A gente gosta de dizer assim nas redes sociais, quando acontece uma coisa boa, assim, tipo, eu fui promovido, ou eu recebi alguma coisa boa, eu falo, Deus é fiel. Como se Deus deixasse de ser fiel quando eu sou demitido. Como se Deus deixasse de ser fiel quando eu fico enfermo. Hoje há uma suposta teologia pregada que aponta para um triunfalismo que faz com que os crentes pensem que Deus foi sequestrado pela nossa fé. Deus faz tudo que a gente falar para Ele, que a gente tiver com fé. E não é isso aí que acontece. Muitas vezes, na história da minha vida e da sua vida, vão existir, já existiram, existem e existirão momentos difíceis. Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, não é verdade? E então qual é a posição que a gente deve ter quando a gente enfrenta essas dificuldades? Vamos ao texto da palavra de Deus, logo nos primeiros versículos do capítulo 1 de Abacuque. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente construa então a nossa reflexão e pensamento. No versículo 2, ele já começa fazendo uma pergunta a Deus muito, muito curiosa. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque começa a trazer questionamentos tão profundos e poderosos que perpassam a realidade do tempo. Parece-me, e quando eu leio isso aqui, não parece que eu estou lendo do Brasil? Parece que eu estou lendo alguma coisa do Brasil, né? Assim, nós estamos aqui numa igreja de um povo honesto, mas parece que os desonestos estão sempre levando vantagem. Não parece? A gente olha para o Jornal Nacional, para os jornais da TV, parece assim, meu Deus, não adianta ser honesto nessa terra. É tanta desonestidade, é tanto lava-jato, é tanta corrupção, não parece que não adianta ser honesto nessa terra. Será que sou eu e lá no Rio de Janeiro a gente pensa assim? Será que vocês não pensam? Eu creio que a gente acaba pensando assim mesmo. Aí você passa para o versículo 12, ele continua a sua queixa. Olha o que ele está dizendo para Deus: Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, porque Deus disse, aqui na resposta que Deus dá, que Deus vai levantar um povo para executar juízo contra aqueles homens. E ele diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, tu não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Olha a pergunta de Abacuque: por que você tolera? Por que o Senhor tolera o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que ele? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vivem em conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? São questionamentos, meus irmãos, do tempo, do processo do tempo. Eu não vou falar sobre isso por causa do nosso tempo, a questão do pano de fundo que Abacuque está vivendo, mas são questionamentos muito sérios e pertinentes à nossa realidade contemporânea.
tem a ver com as nossas próprias indignações. Abacuque está citando algumas coisas que também nos incomodam, ou não, ou de alguma maneira nós achamos que está tudo bem. Absolutamente. Em alguns momentos da nossa vida a gente se levanta, e eu tenho certeza que deve acontecer aqui com alguns, que a gente pensa assim: meu Deus, por que isso está acontecendo? E algumas vezes nós, pastores, sofremos estas inquietações muito fortemente, quando a gente tenta buscar e manter uma vida de fidelidade, e a gente olha para o lado, parece-nos que viver de maneira qualquer também não faz diferença. As igrejas aí, que muitas vezes, pastor, não tem nenhum fundamento na palavra, estão lotadas de pessoas. Parece-nos que muitas vezes se manter fiel, se manter puro, se manter honesto no caminho do Senhor não faz sentido. Muitas vezes parece que a gente não faz a menor diferença. Eu tenho um amigo, muito amigo, é quase irmão, que a gente muitas vezes vai se consolar, né? Ele é pastor nos Estados Unidos, e lá a situação é mais dramática do que aqui. Lá ele é pastor numa igreja que tem, eu acho que hoje deve ter 15 pessoas. É muito difícil, e quase não há conversão, é muito constrangedor. E a gente muitas vezes se consola e fala assim: mas Noé pregou durante tantos anos e não conseguiu ganhar ninguém para colocar na arca, a não ser sua família, que a gente nem sabe se foi obrigado a entrar. E a Bíblia não diz nem que Noé não colocou nem a sogra dele na arca, não sei nem se a sogra estava viva, ou se não quis entrar, ou se Noé quis deixar ela por lá mesmo. Mas assim, aí a gente fala: então Noé pregou tantos anos, e não ganhou ninguém. Aí esse meu amigo falou para mim assim: o problema é que do lado da arca de Noé não tinha uma outra arca cheia de gente, porque se tivesse, Noé estava em crise. Porque se tivesse uma outra arca lá cheia de gente, Noé estava em crise. Muitas vezes a gente fica assim: meu Deus, de que adianta, como Asaf falou, de que adianta manter o puro caminho? De que adianta andar em linha reta? De que adianta fazer o bem? Quem está fazendo o mal está prosperando. Quem está fazendo o mal está aí aparentemente se dando bem. Eu não quero responder essas questões não, mas apenas dizer qual é a posição de verdade que um crente genuíno, um crente de verdade deve ter diante dos problemas e das lutas e dos questionamentos que a gente passa na vida. Amém, queridos? Amém. Olha para esse lado, olha para o lado aí do seu irmão, não sei se vocês têm costume, mas não fala nada não. Veja se essa pessoa é um crente fiel. Dá uma olhada. Ele tem jeito de fiel? Não. Vamos pensar aqui o que Abacuque fez. Capítulo 2. Ele começa a dizer o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, embora não tenha as respostas, ele toma uma posição. E aqui é fundamental, meus queridos irmãos, esta decisão do profeta deve ser copiada por nós. Nós nem sempre teremos as respostas que a gente gostaria de ter. Nem sempre nós teremos as famosas respostas divinas imediatas, que vão suprimir as nossas questões, as nossas dúvidas. Nem sempre a gente vai entender as coisas que acontecem. Na igreja lá no Rio de Janeiro, por exemplo, há um crente fiel. Esse crente é cometido de uma enfermidade. A gente ora, a gente busca Deus, mas o crente não é curado. Ele vai adoecendo e morre. Eu perdi um amigo, pastor. O câncer levou em 2 anos. Um momento extraordinário da sua vida e da sua igreja. Ministério lindo. Ele teve o câncer em 2 anos. Levou. A gente fica assim: meu Deus. Aí chega um outro, que nem crente direito é. Aquele crente meia boca. Chega ali.
Imagine você. Aí ele chega, entra na igreja, eu estou enfermo. A gente vai lá, nem com tanta fé assim, nem com tanta oração assim, coloca a mão na cabeça do indivíduo e a gente ora, Senhor, cura ele, mas nem ora com tanta vontade. E Deus vai e cura. Aí você fala assim, mas Senhor, por que o Senhor curou esse cara aqui, que nem dizimista é, nem trabalha na igreja, e não curou aquele homem fiel? A gente não tem essas respostas, mas a gente tem que ficar na torre como sentinela. E o que é ficar na torre? O que o sentinela faz? O sentinela, pastores, irmãos, o sentinela não está ali para guardar a própria vida. O sentinela está ali para cuidar, de ajudar aqueles que estão dentro do forte, dentro da cidadela. Ele está na torre, e da torre ele olha. Ontem eu fui na torre de Santa Catarina. Então da torre você sobe e vê a distância, e você olha em qual direção o inimigo está vindo. Mas não é para você sair correndo. Você olha e você avisa, olha gente, o inimigo está vindo naquela direção, vamos reforçar este lado aqui, vamos resguardar a vida nesta direção aqui, vamos orar aqui, vamos fortalecer este lado da muralha, porque o inimigo está vindo deste lado aqui. Ou seja, o sentinela não está ali simplesmente para guardar a sua vida, o sentinela está ali para guardar a vida do seu irmão. Ou seja, não é tomar conta da vida do seu irmão, mas é ajudar a guardar a vida do seu irmão. O que Abacuque diz? Quando eu tenho dúvidas, quando eu estou vivendo dificuldades, quando eu estou vivendo situações em que eu não estou entendendo tudo, a minha posição é ficar tomando conta e ajudando a guardar a vida daqueles que dependem de mim, daqueles que estão dentro do rebanho, daqueles que estão aqui sendo cuidados, vigiados, guiados pelo Senhor. Eu estou na torre de sentinela, eu estou na torre de vigia, olhando de onde virá o inimigo, para que eu possa ajudar os meus irmãos. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso maior problema é esse, porque quando a gente está passando dificuldade, a gente esquece que nós somos chamados para ajudar o outro. A gente esquece que o nosso maior ministério é servir o outro, não é servir a nós mesmos. Nosso maior ministério é cuidar para que o inimigo ou os inimigos não consigam atacar e destruir a vida de quem está ali dependendo da nossa ajuda, principalmente os mais novos na fé. Então, o que o profeta faz? Ele diz, eu lancei questionamentos diante do Senhor, eu estou passando por situações adversas, o meu coração está em crise. Todavia, a minha posição é continuar guardando e cuidando para que os meus irmãos não sejam destruídos. Se nós hoje, como igreja no Brasil, estivéssemos uma postura, uma posição em que nós olhássemos menos para nós mesmos e mais para os outros, olhássemos e pedíssemos menos para nós mesmos e pedíssemos mais para os outros, se nós ajudássemos a guardar a vida dos nossos irmãos, eu tenho convicção que nós seríamos uma igreja mais relevante, mais forte, mais poderosa para esse Brasil. Mas o que acontece é que nós estamos sendo embevecidos por uma mentalidade onde o que importa é aquilo que eu estou vivendo. Eu quero para mim. Deus tem que fazer as coisas para mim. E quando isso estiver mais forte, quando essas questões estiverem mais fortes, eu terei menos verdade, menos revelação de Deus. Mas quando eu me posicionar na torre de vigia, quando eu estiver em cima da muralha como um sentinela, eu tenho convicção que eu estou guardando os meus irmãos. Deus é aquele que vai guardar a minha vida. Então, no meio das nossas crises, das mais agudas crises, o que eu preciso fazer? Me posicionar como um sentinela do povo de Deus.
esquecer as minhas próprias dores. Por quê? Um sentinela não pode ficar olhando para si mesmo, ele não pode ficar lamentando sobre suas dores. Um sentinela tem que ficar atento, ele tem que ficar despertado, ele tem que ficar pronto para dar o grito de alerta para a hora que for necessário. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Esse é um tempo em que a gente tem que estar muito mais fortemente posicionado sobre a torre de sentinela, sobre a torre de vigia, como alguém que está zelando por esse irmão que está do nosso lado. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Olha para ela de novo. Essa pessoa maravilhosa que está sentada do seu lado, cheirosa, que tomou um café da manhã maravilhoso, comeu cuscuz, mano, essa coisa maravilhosa que vocês comem aqui, que a minha mulher toda hora quer comer. Essa pessoa maravilhosa aí que come coisas extraordinárias, essa pessoa precisa ser cuidada por você. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente achando que quem tem que cuidar do rebanho são só os pastores, mas o Senhor espera que eu e você cumpramos esse ministério, ajudemos uns aos outros, estejamos tomando conta e dizendo: meu irmão, olha aí, o inimigo está vindo por essa direção, por esse lado, fique atento, vamos estar orando, eu vou orar por você, eu vou pedir ajuda pela sua vida, eu vou te ajudar a cuidar, eu vou abençoar você, eu vou ajudar você. Essa foi a postura de Abacuque. Eu vou tomar o meu lugar na torre de sentinela, eu vou ficar no meu posto como sentinela, eu vou ficar na minha posição. A segunda coisa que ele fala, que é muito importante, ele diz: aguardarei para ver a resposta do Senhor. O que é preciso fazer? Qual é o tipo de qualidade que a gente precisa ter para aguardar alguma coisa? Quem aqui já teve filho? Mulheres, quais as mulheres aqui já engravidaram? Levante a mão. O que precisa para... Meu irmão, minha irmã, depois que você sabe que você está grávida, pode ser na terceira semana que você ficou sabendo: estou grávida, não tem como correr. Você sabe que tem que esperar lá os 9 meses para aquela criança nascer. Vai crescer, vai mexer, vai chutar, vai dar enjoo, vai dar dor disso. Na hora de nascer, o nariz vai inchar, a perna vai inchar, o pé vai inchar, mas tem que esperar. Não dá para apressar. O que a mãe precisa para esse momento? A primeira coisa que ela precisa é ter paciência. O que Abacuque diz? Eu vou aguardar. O que Abacuque está dizendo? Eu vou ter paciência para esperar a resposta de Deus. E sabe como é? Quem aqui, vamos falar sério, quem aqui precisa de paciência? Levante a mão. Mas se puder, para Deus tirar uma foto. Porque deixa eu dizer agora você não vai gostar muito não. A Bíblia diz que a paciência é o resultado da tribulação. Então, meu irmão, quando você levanta a mão bem alta e diz assim: eu preciso ter paciência, sabe o que você está dizendo? Manda a tribulação para a minha vida, Senhor. Manda a tribulação, porque eu estou precisando de tribulação para ter paciência. Você levantou a mão, agora já era. Se você quiser, essa oração, abaixa a mão. Mas todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Porque é na tribulação que Deus nos ensina como a gente pode esperar, como a gente deve esperar. Jesus, falando as últimas palavras dele na sua encarnação, ele disse que a mãe espera com dores o nascimento do seu filho, mas depois a alegria pelo nascimento é muito maior do que a dor que ela sentiu, e a alegria vem muito mais poderosa. Então, para que a gente tenha essa alegria muito mais poderosa, nós precisamos ter paciência. Então, quando eu tenho questões, eu tenho situações na minha vida que estão me constrangendo, eu preciso trabalhar o meu coração em Deus, para que Deus me dê paciência para suportar as minhas dificuldades, porque a resposta de Deus está vindo na nossa direção, mas nós não sabemos quando ela virá, nós não sabemos quando ela chegará, mas precisamos então paciência. Essa foi uma decisão de Abacuque: eu vou aguardar a resposta
do Senhor. E quando a resposta vem, ela nos ensina. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 2 mesmo que estamos lendo. O Senhor começa a responder a Abacuque, e ele diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Talvez em algumas versões esteja fé, porque a raiz da palavra é a mesma. Todavia, a expressão do profeta, que Deus está dizendo na revelação do Senhor para o profeta, é que um justo não vive só daquilo que ele acredita. O justo vive da sua fidelidade. O que é fidelidade? Para que a gente saiba. Sei que os irmãos sabem, é apenas para lembrar. Quando fizeram esse templo, colocaram essa parede, e nessa parede colocaram massa e cobriram. Eu não sou um bom construtor, mas de tanto assistir eu conheço. Então, quando fizeram isso, para que a parede ficasse certa, colocaram aquilo que a gente chama de prumo. Aqui chama prumo também? Coloca o prumo. O prumo vai dizer se a parede está certa ou se está torta. Se a parede estiver torta, a gente não muda o prumo, a gente muda a parede. O que tem acontecido hoje é que a gente quer mudar o prumo ao invés de mudar a parede. A gente quer mudar porque o Senhor é fiel, ou seja, Ele é aquele que dá para nós a diretriz, a convicção de que está certo. O que nós temos feito como seres humanos, como igreja hoje um pouco no Brasil, a gente, ao invés de seguir o prumo, a gente quer entortar o prumo para que ele se ajuste às nossas formas tortas. A gente entorta o prumo para que a gente possa se manter torto. Tanto que hoje o que vale não é o que é certo, é o que dá certo. A gente acha assim, está dando certo, deve estar certo, nem certo. Tem muita coisa que está dando certo, mas está errado. Então, o que Abacuque diz? O justo viverá pela sua fidelidade. Então, o que acontece? Eu coloco o prumo na minha vida. Se alguma coisa estiver torta, eu quebro a minha vida para ajustar ao prumo do Senhor. Eu coloco a minha vida em ordem, mas não questionando a ordem de Deus, mas questionando as minhas próprias convicções. Se há alguma coisa em mim torta, não é Deus que tem que se ajustar a mim, sou eu que tenho que me ajustar a Deus. Se há alguma coisa que não está em mim certa, não é Deus que tem que ver que você é tão, eu preciso tanto de você. Tem hora, isso é lá no Rio de Janeiro, tem hora que eu penso lá no Rio de Janeiro que Deus está em crise, e que Deus está precisando tanto de gente que Ele está abrindo mão de certos princípios para que as pessoas então possam chegar. Deus parece estar fazendo uma campanha publicitária enorme para que Ele seja aceito por todo mundo, quando na verdade nós é que precisamos ajustar a nossa vida. Hoje em dia parece-me, lá no Rio de Janeiro, é claro, aqui não, mas parece lá no Rio de Janeiro que as pessoas querem que Deus faça segundo aquilo que elas pensam. Tem que ser do jeito da gente. E onde está isso? Uma vez, Jó estava numa crise enorme. E aí ele começou a falar, não, mas eu não pequei. E os amigos vieram para piorar a situação, né? Mas você fez alguma coisa. E Jó, não fiz, e fiz, não fiz, e fiz, não fiz. Aí ele começou a ficar chateado e começou a questionar Deus. Mas como é que pode? Aí Deus falou assim, vem cá, vamos conversar. Onde você estava quando eu plantei as constelações? Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu plantei todo esse universo? Onde você estava? Você sabe com quem você está falando? Mais ou menos Deus estava falando. Você sabe com quem você está falando? Nós precisamos entender que nós estamos aqui, é muito bom, mas nós estamos diante de um Deus eterno. Ele é o Rei da Glória. As estrelas se curvam diante dele. O universo faz menção dele.
quando as coisas estão... Olha, gente, Deus fez as coisas tão fantasticamente perfeitas, que se a terra tivesse a metros na outra direção de onde ela está, nós ou morreríamos torrados ou morreríamos congelados. Deus colocou tudo no seu exato lugar. E quem sou eu então para questionar Deus? No sentido, não que eu não possa perguntar, mas eu vou, para aguardar a resposta dele, eu vou saber, Ele é o Senhor. Ele sabe. Isaías tem uma visão sobre ele. O mundo estava em caos, Uzias tinha morrido, e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele está no controle de tudo. A gente precisa ajustar a nossa vida àquilo que é o padrão dele para nós. Em última análise, quando a gente faz isso, a gente tem o nosso coração renovado em esperança. Olha o que Abacuque então escreve no capítulo 2, versículo 14. Tudo continua do mesmo jeito, mas quando ele olha agora diante da resposta de Deus, ele tem uma convicção que ele pode dizer: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem e cobrem o mar. Nossa vida pode estar em dificuldades. Nossa história pode não ser a história melhor. Nossa situação, nossa condição pode não ser a condição que a gente gostaria. Mas a gente precisa ter esperança em Deus. Deus não perdeu o controle. E um dia, no olhar de Deus já é assim, mas um dia no nosso próprio olhar, nós vamos ver a terra coberta da glória do Senhor, como a terra cobre o mar. Mesmo que seja depois que a gente partir, porque nós não dependemos e não cremos em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, somente para essa vida. Porque se cremos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nós cremos em Cristo para a vida toda, para a vida eterna. Não é verdade? Então, nesta vida ou na outra vida, Deus há de responder aos anseios da alma daquele que o busca com sinceridade e com verdade. Eu espero que você creia e enche o seu coração de esperança. Deus não perdeu o controle. Por mais que a situação possa estar parecendo caótica, Deus está cuidando de nós. Deus abençoe esta igreja querida, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa, só para a última questão do livro. Dizem, viu, pastor, que quando um livro é dedicado, assinado pelo autor, se o autor ficar famoso e depois que esse autor morre, o livro pode valer uma fortuna. Então eu vou ficar aqui em algum lugar que o pastor vai conseguir, eu vou dedicar o livro, vou assinar o livro para você. Eu com uma condição: não ore para eu morrer logo. Ok? Tem que deixar eu ficar famoso primeiro. Você pode levar uns 50 anos. Tá bom? Aí você pode orar: Senhor, agora que o céu já está famoso, leva ele para esse livro valer uma fortuna. Ok? Deixa eu pedir, sei que vocês são uma igreja de oração, ainda tem 2 minutos. Deixa eu pedir oração a vocês pela nossa igreja. A nossa igreja tem 14 anos de idade. Nós somos a Comunidade Cristã Novo Dia, no Rio de Janeiro. Somos uma igreja independente, ligada por vínculos de amor, e somos pastoreados mutuamente por alguns amigos. Não andamos sozinhos e não acreditamos nessa coisa de andar sozinho. Todavia, nós tomamos uma decisão. Nós estamos num prédio, alugamos há 13 anos. Era um antigo supermercado. Nossa igreja hoje tem aproximadamente 1.500 membros no Rio de Janeiro. Só que esse prédio, com todas as contas e os aluguéis desse antigo supermercado, que é enorme, nos custa aproximadamente, pastor, o aluguel de 50 mil reais com as contas e o consumo mensal. Então nós tomamos uma decisão. Nós temos uma propriedade que Deus nos abençoou, e nós estamos ampliando o lugar para 400 pessoas sentarem. Não cabe. Nós vamos ter que fazer um monte de culto lá, até que a gente possa fazer um templo maior.
Mas nós estamos fazendo isso para parar de pagar esse aluguel para investir em missões, ok? Estamos com uma parceria no Haiti e uma parceria na África. Precisamos da sua oração para que a igreja possa entender esse momento e a gente possa fazer esse grande trabalho para Deus, ajudando todos esses ministérios que estão fazendo trabalhos extraordinários em lugares tão difíceis. E também, claro, ajudamos no Brasil, né? Temos um trabalho lá no Rio de Janeiro, numa comunidade muito carente. A gente geralmente chamava de favela, agora é proibido chamar de favela, a gente chama de comunidade. E esse lugar é muito, mas muito violento. Deus salvou a vida de um casal lá. O casal, esse rapaz chama Davis. Ele era o bêbado da comunidade. Hoje ele é diácono e é o líder desta igreja lá. Os traficantes estão levando os filhos para a igreja e dizendo assim: cuidem dos nossos filhos, porque nós não queremos que os nossos filhos tenham a nossa vida. Olha o que está acontecendo na igreja. Então nós precisamos de recursos para investir nisso. O que eu peço? Oração dos irmãos pela nossa igreja, para a gente não deixar iludir por esse clamor pela grandeza. Nós queremos nos manter simples, queremos nos manter no caminho de Deus, queremos fazer a vontade de Deus e queremos encaminhar o nosso recurso para aquilo que Deus quer que a gente encaminhe. Deus abençoe os irmãos. Pastor, muito obrigado. Espero que o Senhor seja muito abençoado com a sua igreja e que o Senhor possa continuar fazendo a obra maravilhosa que Ele tem feito entre os irmãos. Muito obrigado e Deus abençoe.